Amém. Então vamos lá. Tem algum pedido de oração? Não, por aqui não. Não específico, Ah, assim. Marcos, continua orando pela minha tia, porque ela teve que voltar de novo para fazer outra cirurgia de novo. Eu fez essa cirurgia hoje de manhã. Tá bom, pode deixar. É a que fez a cirurgia da. Ivani, A Ivani que fez cirurgia das da pernas, trombose, a trombose, né? é no braço, na Ah, tá, verdade. no braço. Tá bom, vamos orar então. Obrigada. Pai querido, louvado seja o seu nome, nós te louvamos nesse momento, agradecemos a sua presença em nossas vidas. Nós sabemos que tu és o Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, que reina sobre o céu, sobre a terra, e isso é motivo de gratidão para nós. Nós estamos aqui pela sua misericórdia, pelo seu amor, mais um dia, Senhor, na sua presença. O Senhor nos concedeu, Senhor, o ar que respiramos, o Senhor nos deu segurança, o Senhor nos alimentou, ó Pai, e o Senhor tem nos colocado de pé para poder, ó Pai, testemunhar todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós estamos aqui para aprender mais a sua palavra e nesse momento nós abrimos um espaço, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a Ivani, que o Senhor cuide dela, Senhor, nesse quadro, Pai, de enfermidade que ela está passando, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, dessa enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa desobstruir as artérias, que o Senhor possa, ó Pai, ajudar a ela em toda a recuperação que ela está passando nesse momento. O Senhor faça, Senhor, um tratamento, aquilo que está longe do alcance dos médicos, da medicina, da química, que o Senhor, com os seus anjos, ó Pai, possa ampará-la, Senhor, e prover ali o milagre que nós tanto esperamos. O Senhor também vá de encontro, Senhor, com a vida de cada um, com a saúde de cada aluno, de cada pessoa aqui nesse grupo e dos seus familiares também, que o Senhor proteja no seu trabalho, no seu lazer, ó Pai, em todas as áreas da vida, seja ela na espiritual, na financeira, na emocional, que o Senhor, ó Pai, de ser a nossa fortaleza em cada momento. Nós pedimos ao Pai que o Senhor fique conosco nessa aula e que o Senhor abençoe tudo que for dito aqui, que seja para enriquecer o teu nome e não o nosso, que essas palavras, Senhor, sejam uma semente em nossos corações e que ela possa germinar e dar fruto, meu Pai. Abençoe a cada um que assiste essas aulas ao vivo, aqueles que assistem também, ó Pai, online, gravadas, Senhor, em outras plataformas, mas que de alguma forma só faça chegar essa palavra ao alcance de mais pessoas, pois essa é a nossa missão, levá-la, a tua palavra, a salvação mediante Cristo a outras pessoas. Então fique conosco, Senhor, e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, pessoal. E aí, nós estamos aqui chegando em mais uma aula e para finalizar aqui o nosso estudo do livro de Gênesis. Um estudo maravilhoso. Quem gostou aí do livro de Gênesis até agora? O livro de Gênesis é um livro riquíssimo, riquíssimo em tudo. Em revelações, em princípios, em conduta, em exemplos de vida, em tudo, gente. No livro de Gênesis a gente aprende muita coisa. E hoje nós estamos na última aula do livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre José. Quem conhece bem a história de José aí? Para quem não sabe, José é o 10º filho de Jacó, neto de Abraão. Então é o 10º filho. Preferido. Exatamente, é o filho Ah, não. preferido. Não, Benjamin, né? Não, é José. José, né? José é o filho preferido. A história de José, ela é narrada dos capítulos 37 de Gênesis até o último capítulo, o capítulo 50. E aqui ele traz o quê? Ele traz profundos e ricos ensinamentos que a gente vai debruçar hoje aqui e aprender um pouco mais. José, ele é um exemplo de fé, integridade
perseverança diante do quê? Das adversidades. Gente, ó, fé, integridade e perseverança diante do quê? De adversidades. Quem que não passa por adversidades durante a vida, né? Tem pessoas que vivem uma vida com bastante adversidades. Tem pessoas que vivem um pouco menos e outras um pouco mais, mas todas as pessoas têm momentos de adversidade em suas vidas. E hoje nós vamos aprender bastante sobre essa questão da adversidade, da provação, né? E de você se manter fiel, de você se manter íntegro e perseverante diante de todas essas provações, dessas adversidades que nós enfrentamos, né? José é um clássico na Bíblia, é uma história lindíssima. Depois vocês podem ler a história completa para que vocês possam sintetizar mais esses ensinamentos que nós vamos ter aqui hoje. Então, primeiramente, o que significa o nome José? José significa, eu me chamo José, tá? Então, José significa Deus acrescenta. Então, esse é o significado hebraico do nome José. Então, o que Deus faz? Deus pega José e vai acrescentando a ele vitória. Deus acrescenta a José um sustento. Deus sustenta José para manter a sua promessa. A promessa que ele fez lá para o avô dele, para Abraão. Então, Deus usa José, todo o quadro que nós vamos ver hoje, para sustentar as promessas feitas para Abraão. Então, é importante a gente ler, eu sempre falo isso, porque tem muita gente que lê a Bíblia como se fosse um livro de história, tá? E a Bíblia, ela não é só um livro histórico, ela é uma fonte de princípios, de lições espirituais. E ela não é um livro antigo. Tem pessoas que falam assim, não vou ler a Bíblia, não, a Bíblia foi escrita há quase 2000 anos. É um livro que está obsoleto, é um livro antigo. Eu não vou ler a Bíblia. Mas aí as pessoas se enganam, porque a Bíblia, ela é um livro muito atual. Ela traz o que você precisa para enfrentar os problemas de hoje. Então, ela é muito relevante, tá? Então, nós já temos que saber disso. Bom, quem leu Gênesis, né, a partir do verso 37, eu não vou ler, porque a gente nós vamos expondo passo a passo, tá? Mas depois vocês vão ler e vão entender. Quem não leu, eu acho que não pode deixar de ler a história de José. Então leiam, tá? Porque José ele é conhecido como um sonhador, certo? Quem é que não sonha? Quem aqui não tem sonhos? Quem aqui não sonha com alguma coisa? José, ele era tido como um sonhador. E ele era um sonhador que sonhou os sonhos que Deus revelou para ele. Então, além de você sonhar, a gente sonha todos os dias, né? Pelo menos quem atinge o sol no REM sonha todos os dias. Mas aquele que sonha esporadicamente é um privilégio você sonhar. Agora imagine você sonhar os sonhos de Deus. Deus revelando o seu propósito de vida. E aqui a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? Então, existe todo um contexto familiar por trás dos sonhos de José. Existe um favoritismo paterno que envolve José, né? Como eu disse, José é o 10º filho. Desculpa, gente, eu falei 10º. É o 11º filho, tá? É o 11º filho de Jacó. Ele é o primeiro filho de Raquel, tá? A esposa amada de Jacó, que Jacó teve toda aquela peleja com o seu tio Labão para poder obter Raquel, né? A gente estudou isso lá na semana passada. Então, José é o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. O segundo filho de Raquel com Jacó
é Benjamim, o irmão querido de José. Então, assim, a gente vê, a gente começa a entender essa questão. Por que que a gente sabe que José era o filho predileto, o filho favorito de Jacó? Isso está em evidência lá em Gênesis 37, versículo 3, que Jacó, ele apresentou José aos seus irmãos com uma túnica colorida. Então, só por esse fato, a gente já consegue perceber que existia aí uma preferência. Quando eu pego, por exemplo, alguma coisa, um objeto qualquer, ou até mesmo nós mesmos, quando a gente coloca uma roupa diferente, nós ficamos em evidência, principalmente se for uma roupa colorida, né, alguma coisa extravagante. Foi isso que aconteceu com José. Os outros filhos de Jacó, eles se vestiam com roupas de trabalho, mas José, Jacó vestiu José com uma roupa que era diferente, uma roupa diferente. Então, essa túnica que Jacó deu para José, ela era mais do que um presente físico, ela era um símbolo que representava esse favoritismo paterno. E, ao mesmo tempo, representou também uma inveja coletiva ali, uma inveja fraterna. Eu disse, um favoritismo paterno e uma inveja fraterna, ou seja, uma inveja que estava acontecendo ali dentro da família. A túnica representava também, isso na cultura antiga, na cultura hebraica, status e autoridade. Não foi à toa que os irmãos de José tinham inveja dele, tá? Então, essa túnica, ela deu início aos propósitos, aos cumprimentos dos propósitos de Deus na vida de José. Então, gente, a gente começa a já refletir aqui. Um presente que o pai deu a ele, e através desse presente, as coisas parece que começaram a desabar na cabeça de José. Só que não se enganem, Deus está no controle de tudo. E através desse presente que Jacó dá a José, as coisas começam a acontecer na vida de José, inicialmente trágicas, catastróficas, mas Deus, ele usa isso para poder fazer valer o seu propósito maior, né? Então essa túnica, ela serve como um lembrete das consequências, né? Dessa questão do favoritismo, dessa questão da inveja, mas ela também lembra que nós devemos sempre estar diante da soberania de Deus. Nós devemos sempre esperar em Deus. Por quê? Deus, ele pode transformar qualquer situação, seja uma adversidade, seja uma doença, seja qualquer problema. Ele pode transformar qualquer situação, desde que você esteja debaixo dessa soberania, dessa fé, sabe, que você esteja íntegro diante de Deus. Então, o que nós entendemos aqui? Esse foi um tratamento diferenciado que Jacó fez a José, que gerou o ódio, né? Gerou ciúmes, inveja e posteriormente foi criando o quê? Ódio em cima de ódio. Eles começavam a odiar tanto José que planejaram matá-lo. Então, era um ambiente que existia uma tensão familiar, existia conflito, né? E eu sei, né? Isso só aconteceu lá no lar, né, de Jacó, e nem mais um outro lar da terra, de nenhuma outra família tem esse tipo de problema, não é verdade? Não existe briga, não existe tensão, conflito, ataque, inveja, ciúme. Bem que poderia ser assim, né? Mas infelizmente não é. Então, nós já vemos que isso vem lá de trás, porque infelizmente os irmãos de Jacó, perdão, os filhos de Jacó, os irmãos de José, eles aqui prefiguram a figura de Satanás. Como José também prefiguram a figura, na verdade,
uma simbologia da figura de Cristo. Então, José prefigura Cristo. Quem sabia disso? Quem tinha já essa orientação teológica aí, sabia desses detalhes? Levanta a mão aí. Vocês estão vendo como que vocês aprendem? Aqui no Google vocês não vão encontrar isso, gente. No Google vocês não vão encontrar isso. Tem um professor que falava isso. No Google você não encontra isso. Eu faço dele as minhas palavras. Bom, então é isso. Então vocês já começam a entender como que essa parte de Gênesis vai começar a se desenrolar, né? Então agora a gente vai entrar no sonho propriamente dito de José. Então o que que aconteceu? José teve dois sonhos. Ele, no primeiro sonho dele, na verdade, os dois sonhos remetem a ele como governante, a ele governando, tendo domínio sobre a sua família, sobre o seu pai, sua mãe e seus irmãos. Então, no primeiro sonho, ele sonha o seguinte: ele sonha que existem os feixes de trigo. Naquela época, o trigo era uma plantação muito comum, e eles plantavam o trigo e colhiam esses trigos e faziam feixes de trigo. Não sei se vocês já viram isso. E aí, ele sonhou que esses feixes de trigo, os feixes dele, os que José fazia, ficavam em pé, enquanto os dos irmãos ficavam deitados. Então era assim, ó, José ficava em pé e os dos irmãos ficavam deitados. Ou seja, José estava governando sobre os irmãos. Os irmãos se curvavam diante de José. Esse foi o primeiro sonho dele, certo? Eu imagino o seguinte, a Bíblia relata isso uma vez só, mas eu imagino que esse sonho vinha na cabeça de José muitas e muitas vezes e ele apresentava isso para os irmãos, né? A ponto desse sonho virar motivo de ódio. E aí tem o segundo sonho. O segundo sonho, ele tem um sonho que envolve o pai e a mãe dele e os irmãos também. Porém, a representatividade deste sonho está no sol, na lua e nas estrelas. Então ele sonha o seguinte: ele fala que o sol, a lua, ou seja, o sol, o pai, a lua, a mãe, e 11 estrelas, que seriam os irmãos dele, se curvariam, se inclinariam diante dele. Então, ao compartilhar esse sonho, José foi inadvertidamente é, punido ali com a inveja, porque isso fez com que a inveja dos irmãos aumentassem, né? Aquela animosidade, aquela rivalidade, sabe aquela coisa que já começa um resmungar de cá, outro de lá, torce o nariz, faz caras e bocas e assim por diante. Isso aconteceu entre os irmãos de José. Só que a gente sabe, hoje, a gente tem muitos problemas familiares, todos têm. Graças a Deus, não chegam, pelo menos não na maioria, não chegam à fatalidade. Mas aqui a gente percebe que esses sonhos de José criaram uma animosidade tão grande, uma rivalidade, que os irmãos planejaram matá-lo. Então a gente vê aqui uma primeira questão importante. A inveja, ela tem consequências. A inveja tem consequências sérias. E nós precisamos entender isso. Entender isso. Por quê? Quem que deu o presente para José? Foi o próprio Jacó. O pai deu um presente para José. E José já sabia, Jacó já sabia dessa rivalidade que existia entre os irmãos. Porque a Bíblia fala, antes de José apresentar os sonhos e a túnica, que ele era o filho preferido de Jacó. Então, os irmãos já percebiam isso. Os irmãos já percebiam isso. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela, não só como pai, mas principalmente como líderes,
principalmente como um pai, um líder, um companheiro de trabalho, um amigo, para a gente não despertar a inveja em outras pessoas, tá? A gente sabe que tudo está no controle de Deus, mas que Deus usou essa túnica para converter o seu propósito, mas nem sempre é assim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para que, através das nossas atitudes, a gente não provoque, não cause inveja nas pessoas. Porque a inveja, ela é destrutiva. A inveja, ela é destrutiva. A inveja, ela leva ao ódio. Inveja leva ao ódio. O ódio é um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. Então, inveja é isso. Inveja vai te dilacerando, vai acabando com a tua vida. Ela leva você a uma série de ações pecaminosas. Uma série de ações. Tiago 3,16 fala o seguinte, que, pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, nós temos que entender isso. Se tem inveja, se tem ambição, existe um egoísmo, nós temos que se afastar daí, porque aí tem toda espécie de coisas ruins, certo? Só que nós temos que entender também a questão dos sonhos. Isso existe uma cultura bíblica. Então, os sonhos muitas vezes eram um meio pelo qual Deus revelava os seus planos às pessoas. Então, José percebeu que os seus sonhos tinham uma origem divina. Ele percebeu isso. O que reforçava a importância dele estar atento a isso também para nós. José estava atento a esse sonho, porque ele entendeu que isso era uma direção que Deus estava dando para ele. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente tem sonhos que são sonhos de Deus. São sonhos de Deus para a sua vida. Só que às vezes a gente não consegue entender essa direção. Nós não estamos atentos a esses sonhos. Pode ser qualquer sonho. Talvez seja o sonho de uma casa própria, seja o sonho de uma viagem, seja o sonho de uma realização, sabe? Tem um propósito por trás disso tudo. José estava atento a isso. Só que houve uma traição dos seus irmãos mediante esses sonhos. E o que aconteceu? Movido pela inveja, os irmãos de José, eles conspiraram contra ele. A conspiração, o ápice da conspiração era para matá-lo. Era para matá-lo. Existia inveja, ódio, olha só o que tinha. Inveja, aí veio o ódio, aí depois veio a conspiração da morte, depois disso veio mentira, engano, e aí depois a tentativa de frustrar os planos de Deus. Eu falo isso para vocês entenderem que a raiz desse sentimento da inveja é totalmente diabólica. Porque, ó, veio inveja, não é um sentimento construtivo, e sim destrutivo. Depois veio ódio, depois veio morte, depois veio mentira, depois veio engano, e depois veio a tentativa de frustrar os planos de Deus. Tudo isso é artimanha do diabo. Tudo isso é artimanha do diabo. Então, os irmãos de José aqui manifestam a ação satânica. Porém, o irmão de José, o mais velho, Rúben, ele tentou o quê? Ele tentou dissuadir essa conspiração. Ele disse o seguinte: não vamos derramar sangue do nosso irmão aqui. Ele não queria derramar o sangue de José. O que ele sugeriu então? Vamos jogar José nessa cisterna. Existia um poço lá que não tinha água. Eles pegaram e jogaram José dentro dessa cisterna. Isso está lá em Gênesis 37, versos 21 e 22. E aí,
o que que eles fizeram? Então, enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos, liderados por Judá, propôs vender José a mercadores, aos comerciantes da época. E venderam ele por 20 ciclos de prata. Isso faz vocês lembrarem de alguma coisa? Hã? Ó, teve uma traição dos irmãos, teve uma traição, e ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Quem na Bíblia... Judas. Muito bem, Dani. Judas, exatamente. Judas traiu Jesus por 30 ciclos de prata. Inclusive, tem uma série, chama 30 Moedas. 30 Moedas. Ela é bem interessante. Assim, ela conta alguns episódios, tem uma distorção, um pouco de heresia lá, mas para quem está firmado na palavra vai conseguir entender muito bem. Uma série interessante de se assistir. E ela fala justamente isso, essas 30 moedas, no caso de Jesus. Mas aqui, os irmãos dele venderam ele por 20 moedas de prata. Então, a gente vai chegar numa hora, aqui no momento, que vocês vão entender o que eu quero falar para vocês aqui. E aí, o que que eles fizeram? Eles venderam José para esses mercadores, e esses mercadores, eles venderam José para o governador do Egito. Eles venderam José para o Potifar, né? Uma pessoa do alto escalão da nobreza lá no Egito. Mas aí, o que que aconteceu? Eles pegaram a túnica de José e eles mataram um cabrito, pegaram o sangue desse cabrito e sujaram a túnica de José e levaram para Jacó. E disseram assim para Jacó: o seu filho foi devorado por uma besta, por um animal selvagem. Aí Jacó ficou todo triste e imaginou que o filho tivesse sido despedaçado por esse animal. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Existe uma tipologia de José apontando para Cristo. Porque o que José está fazendo aqui, o fato de José ter sido vendido para os mercadores e depois ter se tornado escravo de Potifar, aponta para uma saída que Deus deu para manter a sua promessa de salvação, a promessa que ele fez para Abraão. Então a gente entende isso desta forma. E o sangue que eles pegaram o cabrito e sujaram a, a túnica de José aponta também para o mesmo sangue que Cristo derramou lá na cruz do Calvário em detrimento dos nossos pecados para nos salvar, tá? Então isso é essa simbologia que existe toda aí. Então existe uma relação teológica, na verdade, entre esse sangue manchado na túnica de José e o sangue na cruz de Cristo. É um simbolismo significativo, tá? Então, enquanto o sangue na túnica, ele foi provado de um ato de engano, de traição, que levou à aparente morte de José, mas isso foi o quê? A aparente morte, toda essa cena culminou no quê? Na salvação física de toda aquela gente. E é o que Cristo fez para nós. Cristo morreu literalmente e salvou a todos. Então, a promessa de salvação, ela começa lá no Éden e vem passando por toda a descendência até chegar aqui em José. Então, José é um tipo de Cristo. Ele é apresentado na Bíblia desta forma, para a gente poder ver que através dele também houve salvação, né? Então, essa traição marcou o início de um longo ciclo de provações na vida de José. Só que tem uma parte que é o mal se transformando em bem, né? Inclusive é mencionado isso em Gênesis,
que fala que o mal que eles queriam para José, Deus acabou convertendo isso em bem. Então, apesar dos interesses malignos dos irmãos, Deus estava trabalhando nessa situação. E eu falo para vocês o seguinte: mesmo que você esteja passando por dificuldade, passando por provações, passando por testes, adversidades, saiba que Deus está no controle. E Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando com você. Romanos 8:28 nos lembra, fala assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente precisa se lembrar disso, né? José se lembrou disso. José tinha a soberania de Deus acima de todas as coisas. A venda de José como escravo não escapou do controle de Deus. A venda de José como escravo não escapou do controle de Deus, pois fazia parte do plano divino para preservar a família de Jacó e fazer cumprir esse propósito. Minutinho só, gente. Então, pessoal, não saiu fora do plano de Deus. Às vezes a gente vê situações acontecendo na nossa vida, coisas que dão errado. Aí você vai lá, por exemplo, você tinha um negócio para fazer um empreendimento, um negócio, qualquer coisa, uma venda, um trabalho, deu errado. Aí você já olha e fala assim, nossa, Deus não me abençoou, Deus não está comigo, Deus me desamparou. Quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes isso passa pela nossa cabeça? Sim ou não? A gente só associa a presença de Deus, o amparo de Deus, quando as coisas estão bem. Sim ou não? Nós precisamos aprender que aqueles que são do Senhor, aqueles que testemunham o sangue de Cristo, Deus não desampara em espécie alguma, de maneira nenhuma. Isso aqui, a vida de José mostra isso. Então, essa parte da vida de José foi um plano que Deus estava movendo para cumprir os seus propósitos. José, ele saiu de uma valeta, de uma vala, de um poço, e ele foi direto para a casa de Potifar. Lá no Egito, esse Potifar, ele era o capitão da guarda, ele era um oficial de alta patente do faraó. Eu disse que ele era governador, não, José se torna governador. Ele era a alta patente, abaixo do próprio faraó. Era como se fosse um governador. Ele era o capitão da guarda. Gênesis 39:1 fala isso. Porém, mesmo como escravo, porque ele foi vendido como escravo, ele não saiu livre. Deus estava com José. A vitória estava com José. E ele prosperou em tudo que ele fazia. Gente, é o que eu estou dizendo. Às vezes a gente associa a presença de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus só quando as coisas estão boas, só quando está tudo certo, dinheiro na conta, sabe? Tudo indo bem, patrimônio só crescendo, todo mundo com saúde, mas só que a gente não observa quando nós estamos passando por situações difíceis, mas não está faltando comida, não tem ninguém doente, mesmo passando situações difíceis, Deus está mantendo tudo sob controle. É isso que é a provisão de Deus. É isso que nós precisamos entender, que é a bênção, que é andar debaixo da provisão de Deus. José passou por várias provações e ele manteve a sua fidelidade em todas elas. Então, ele prosperava em tudo. Prosperava em tudo. Tem gente que associa prosperidade somente ao dinheiro. E isso é um grande erro. Porque quando você associa prosperidade ao dinheiro, você perde
você perde 99,99% das bênçãos de Deus. Porque o teu olho só está na matéria, o seu olho só está nas coisas materiais, principalmente dinheiro. E prosperidade tem a ver com tudo, menos com dinheiro. Prosperidade é você conseguir sobressair em todas as áreas da sua vida. Prosperidade é quando você consegue ser é uma bênção, mas você tem um olhar para todas as áreas da sua vida, não só para a área financeira. É quando você consegue, prosperidade é quando você consegue governar em todas as áreas. É quando você tem essa proeminência, essa visão que você é próspero. Tá claro para você, gente? A Bíblia fala que Sim, Potifar achou graça diante de José. Potifar achou graça diante de José e colocou ele como administrador da sua casa. Olha só a bênção de Deus, olha a prosperidade de Deus alcançando José. Olha as promessas se cumprindo. Ele era escravo, mas ele já era o administrador da casa. Então a gente precisa entender o seguinte: nós precisamos ser fiéis em tudo, principalmente nos detalhes. Você tem sido fiéis nos detalhes? Ou você acha que os detalhes passam despercebidos? Você sabia que o que derruba um prédio não são as grandes tempestades, mas são aqueles ventos fracos que são constantes? Às vezes você não comete um pecado muito tenebroso, muito horrível, mas você comete uma série de pecadinhos que você não dá muito valor. Nós precisamos, como cristãos, ser fiéis, principalmente nas pequenas coisas. E José mostrou essa diligência mesmo em situações desfavoráveis. A Bíblia diz lá em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Deus aqui estava, é como se fosse um teste. Estava dando a José poucas coisas aqui para mostrar a fidelidade, para testar a fidelidade dele, porque o que Deus tinha para José era algo infinitamente maior. Só que Deus não libera para você algo maior porque nas coisas pequenas você não tem passado no teste. A presença de Deus na vida da pessoa, na vida de José, foi presente constantemente diante das adversidades. Então a história de José vai mostrando isso, vai mostrando isso. Mas o que é importante? José, ele não tirava os olhos dessa dependência de Deus. Porque tem muita gente que, quando vem a adversidade, ele entra em colapso. A pessoa entra em colapso, ela não consegue sequer respirar, se recuperar, restauração e olhar para o Senhor e falar: o Senhor está no controle, e se isso está acontecendo, tenho certeza que tem algo maior, tem um propósito maior. Não, as pessoas simplesmente entram num fluxo de incredulidade, param de crer. José não olhou para as circunstâncias. Ele poderia falar: poxa, eu sou escravo ainda, será que não era para ser livre? Ele poderia falar isso, mas não. Ele continuou com a sua comunhão com Deus, mesmo sendo escravo. Existe uma passagem interessante, está lá em Gênesis 39, de 7 a 9, que fala que José, a Bíblia ela relata que a esposa de Potifar, ela tentava a cada dia seduzir José. Ela falava assim: deita-se comigo, deita-se comigo. Então ela vinha insistindo isso várias vezes. Mas a Bíblia também fala que José resistia firmemente. Ele dizia que ele não poderia pecar contra Deus.
Ele não poderia pecar contra Deus, não era contra o marido, contra Potifar. Contra Potifar, ele não poderia trair a confiança dele, mas ele não poderia cometer o erro contra Deus. Então, José, ele tem primeiro o temor a Deus, e depois ele considera o temor ao seu Senhor. Muitas vezes, você teme, você reverencia, em primeiro lugar, outras pessoas que são autoridade na sua vida e que você acaba se submetendo a uma corrupção, ao suborno, a qualquer coisa, mas você não se submete primeiramente a Deus e fala como José fez. Eu não posso pecar contra Deus. Lá em Gênesis 39, 7 e 9 fala justamente isso. Então, José se recusava a deitar-se com a esposa de Potifar. E o que aconteceu? Ela levantou uma série de acusações contra ele. A Bíblia cita que ele saiu correndo, ele deixou lá o lençol, a sua túnica, a roupa que ele vestia e foi embora. Ele foi embora e foi preso injustamente. Então, aqui o que nós temos que entender? José ele é um exemplo de como é possível resistir ao pecado. Aí você me fala, poxa, Marcos, mas como que eu vou resistir ao pecado? Como que eu resisto ao pecado da tentação, do assédio sexual, da carne? Você tem que fazer igual o José fez. José, na iminência de pecar, o que ele fez? Ele correu, ele saiu correndo. E especificamente, você tem que sair correndo para todos os pecados, mas principalmente para o pecado que envolve a sexualidade. O pecado da carne, o pecado do sexo, o pecado da sexualidade, ele vai te incorporando a ponto de você não ter mais força para conseguir vencê-lo. É por isso que José correu. Então, José, deixa esse princípio aí, porque talvez você esteja passando por dificuldades. Não sei, talvez seja pornografia, talvez seja conversas sem pé e sem cabeça, umas coisas que não vão te agregar em nada, mas que cada dia que passa está te levando mais e mais distante de Deus. Talvez seja os stories, talvez seja coisas que você está vendo que não está agradando a Deus. O que você tem que fazer? Você tem que fugir disso. José fugiu. Então, ele foi íntegro numa situação que a maioria das pessoas não conseguiriam ser. Se Davi tivesse fugido, saísse correndo do terraço da sua varanda, ele não teria pecado. Então, essa é um grande princípio. Contra a carne, a gente só consegue vencer se a gente correr. Se você ficar lá, você vai cair. Então, José, ele resistiu a isso. Ele resistiu a isso. 1 Coríntios 10, 13 nos assegura que Deus ele não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Então ele diz isso. Mas o importante é você não ficar esperando para ver. Você não ficar esperando para ver. Se aparecer uma situação, fuja da aparência do mal, tá? A integridade, ela tem um custo. Ela tem um custo muito alto, altíssimo. E José teve um custo imediato. Imediato. Mas ele escolheu o quê? Ele escolheu agradar a Deus. Ele poderia ter falado o seguinte: não, eu vou. É muita tentação, não dá para resistir. E ter caído nos assédios da mulher de Potifar. Isso pode estar acontecendo em outras áreas também. Às vezes você é confrontado lá no seu serviço, lá na faculdade, lá na sua rodinha de amigos, para testemunhar a sua fé, para falar daquilo que você crê e acredita, e às vezes você não tem sido íntegro, porque isso vai exigir de você um custo. José escolheu agradar a Deus acima de tudo. E aí,
Todas as vezes que ele ia fazendo isso, as coisas pareciam que iam piorando, mas o propósito final, José olhava para o final, e lá no final ele viu que o que ele tinha para receber era melhor, era maior do que qualquer coisa. Então, mesmo na prisão, por quê? O que aconteceu? Depois que a esposa acusou José para o marido, ele pegou José e lançou ele na prisão. Ele foi lançado na prisão, gente. José, vamos analisar a trajetória. José foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa cisterna, ele quase sofreu um assassinato, ele foi humilhado ali pelos irmãos, debochados, foi esculachado pelos irmãos. Depois ele foi vendido como uma mercadoria de segunda ali, chegou para Potifar, trabalhou como escravo. Trabalhou como escravo. Ali foi quebrado o orgulho, foi trabalhada a questão da humildade. Ali foi lavado o ego da pessoa. Porque quando você tem grandes coisas, quando Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, ele vai começar a te quebrar em coisas pequenas. Ele vai começar a quebrar o ego, ele vai começar a quebrar o orgulho, porque orgulho e vaidade, inveja e ódio andam juntos. Ele vai começar a te quebrar. José foi para a prisão. Só que Deus não abandonou ele. Mesmo na prisão ele prosperava. Mesmo como escravo ele estava prosperando. Na casa de Potifar ele era escravo, mas prosperava. Se tornou administrador. E aqui na prisão a gente vai ver que ele ganhou a confiança do carcereiro. E ele se tornou meio que o gerente do cárcere ali. Gênesis 39, 21 e 23. Então, o que a gente percebe aqui? Que José, ele tinha uma atitude positiva que o destacava dentre os demais. A atitude de José fazia com que ele tivesse uma performance diferente. Ele poderia muito bem falar o seguinte: eu estou preso aqui injustamente. Ele poderia começar a murmurar. Eu fui preso injustamente. Aquela mulher me assediou. Agora eu estou aqui. Eu que fui prestativo, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Eu que era o melhor, eu que dei o melhor. Sabe aquelas coisas que o ser humano gosta de ficar se vangloriando? Falando que fez, que era, que é isso, que é aquilo. E poderia murmurar, e poderia jogar tudo isso, ficar falando, contaminando os outros presos, querendo vender a imagem de mocinho e tudo. Não, ele não fez nada disso. Ele teve uma atitude positiva. Ele se manteve ali íntegro à palavra de Deus, porque ele sabia se tivesse alguém que o justificaria, seria Deus. E ele começou a se destacar nessas particularidades. E eu te falo, o que tem diferenciado você de uma outra pessoa? O que diferencia o crente, o cristão de um ímpio ou de uma pessoa qualquer aí que anda perdido nesse mundo? O que que te diferencia? Ou você chega num ambiente com aquela cara de maracujá azedo, nem azedo, é murcho, né? Ai, ai. José tinha uma expressão positiva. Ele se destacava pelo seu otimismo, porque ele estava servindo a um Deus que poderia, que pode todas as coisas, que fez todas as coisas e que não ia deixar ele ficar ali no meio daquele sofrimento. Ou seja, José não permitiu que a amargura, que a mágoa, que o ressentimento, sabe? Que o ódio, que mais? Que sabe aqueles mosquitinhos que vem no seu ouvido falando um monte de coisinha assim, sabe, a conversa fiada, a conversa paralela, e não deixou isso tomar conta do seu ser, da sua identidade, porque ele sabia quem ele era. Porque o dia que isso tomar conta de você, presta atenção, no dia que você deixar o ressentimento, a mágoa, o rancor tomar conta de você, você vai parar de servir. Isso é muito expressivo. O dia que a mágoa tomar conta, o dia que o ressentimento tomar conta, você para de servir. Você para de servir aos outros.
Você para de servir a Deus. Deus é a nossa fonte. As certezas de José vinham de Deus, não das situações que ele estava passando. Eu imagino, muitos de nós não passamos sequer pela metade do que José passou. Metade? Que é isso? Ser vendido como escravo, ficar num cárcere, ficar preso. Aquilo, gente, o cárcere aqui não tinha iluminação, não tinha saneamento básico, não tinha lugar para dormir. Era uma masmorra. Era um lugar horrível. Mas mesmo assim, ele estava convicto que Deus iria salvá-lo, que Deus iria intervir ali. E aí aconteceu. José, ele começa a caminhar para o ápice da sua vida. Ele começa a interpretar os sonhos, tá? Então, primeiramente, ele interpretou os sonhos de duas pessoas, do copeiro e do padeiro do faraó. Eles estavam presos porque existia uma suspeita de envenenamento lá na corte de Faraó. Então prenderam os dois. E José estava, né? José ficou preso 13 anos, gente. 13 anos preso. Quando ele tinha 17 anos, ele foi vendido como escravo. E ele ficou mais 13 anos preso. Provavelmente ali o que ele toda aquela trajetória ali dele, uns 30 anos mais ou menos da vida de José, quando ele estava no ápice. Nós vamos chegar lá para ver. Então, essas interpretações dos sonhos, elas se cumpriram exatamente como José revelou. Exatamente. José revelou os sonhos a esse copeiro e ao padeiro. E aconteceu da forma como ele disse. Ele falou o seguinte, ó, você vai ser restabelecido ao seu cargo, ao copeiro-chefe, mas ele disse que o padeiro seria executado, e aconteceu dessa forma. Só que o que aconteceu? José, o copeiro-chefe, ele esqueceu de mencionar, de falar de José para Faraó, no meio dessa trajetória toda. Ele esqueceu de falar que José tinha revelado um sonho para ele. E nisso José ficou esperando mais 2 anos na prisão. Aí eu fico imaginando, há quanto tempo que você está esperando algo de Deus e você acha que Deus se esqueceu de você? José ficou 11 anos e depois mais 2 anos até o faraó saber quem era José. Quanto tempo que você tem esperado? Você talvez já tenha perdido a esperança, né, de ser respondido por Deus. Mas eu quero dizer para você que quando existe um propósito, mesmo que demore, essa resposta vai chegar e ela vai transformar qualquer tipo de resposta negativa, qualquer tipo de situação controversa em favorável, como aconteceu com José aqui. José teve que esperar pacientemente o momento certo de Deus agir. Ele teve que esperar o momento certo. E isso ensina, gente, a nós como que é a questão da paciência, como que a gente precisa confiar. E é isso que faz com que a gente perca as bênçãos, na maioria das vezes. Porque a gente acaba exercendo incredulidade ao invés de fé. Gente, somente quem crê pode ser incrédulo. Quem não crê é ímpio. Então, a pessoa que deixa de crer e deixa de acreditar por falta de paciência, por falta de confiar no Senhor, acaba sendo incrédulo. Então, nós precisamos entender isso. Como é difícil esperar a sua vez. Você está vendo que está todo mundo acontecendo na vida de todo mundo. Tem pessoas sendo abençoadas, tem pessoas saindo da prisão, como o copeiro-chefe saiu, José ficou.
E você não consegue entender esse tempo. Mesmo sem esse retorno, mesmo sem essa resposta, José não deixou de ajudar as outras pessoas. Ele continuou ajudando até que Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. E aí o copeiro-chefe lembrou, falou: Poxa, lá na prisão, quando eu estava preso, existia um preso lá e ele revelou o sonho a mim. E José foi chamado. José foi chamado diante do Faraó. E ele chega com humildade, porque ele aprendeu isso. Ele aprendeu humildade. Ele aprendeu a ser humilde. Ou vocês acham que quando José estava com a capa, com a túnica colorida, e chegava perto dos irmãos, e falando, vocês vão se curvar a mim, o pai e a mãe vai se curvar a mim, vocês não acham que faltou um pouco de humildade ali? Com certeza. Faltou. A humildade nós precisamos expressá-la. E à medida que nós vamos se humilhando, se tornando cada vez mais humildes, mais Deus nos exalta. Mais Deus nos exalta. Então ele chegou, ele aprendeu, José aprendeu que não vinha nada dele, que esse dom que ele tinha era de Deus, era o dom de Deus. Lá em Gênesis 41:16 ele falou isso para Faraó. Não sou eu quem interpreto, é Deus que me revela. Eu simplesmente transmito para você. E ele revelou que no Egito, ele revelou para Faraó que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância, seguido de 7 anos de fome. Gênesis 41, 25, 32 fala isso. Então, aqui nós aprendemos que humildade e dependência andam juntos. José não tomou crédito por nada, mas ele direcionou toda a honra e toda a glória a Deus. Quantas vezes a gente se gaba, às vezes, de uma palavra, de algo que a gente fez, que a gente fala, nossa, eu estou fazendo isso, estou falando aquilo. Até mesmo para Deus, às vezes a gente se gaba, a gente se vangloria. Quantas vezes você está reverenciando mais o pastor da sua igreja, o padre, o líder religioso do que a Deus? Quantas vezes a motivação de você ir no culto está sendo outras atrações, exceto Deus? José, ele desenvolveu essa habilidade, ele foi criando essa habilidade porque Deus o conferiu isso. E Deus usou isso como uma forma de um plano estratégico para poder fazer as suas coisas acontecerem. Bom, após isso, Faraó entendeu que não haveria ninguém mais sábio e comprometido e competente para assumir esse cargo se não for José. E José passou a ser o governador do Egito. O governador do Egito. Um minutinho só, gente. Então, o faraó entendeu que não tinha ninguém mais sábio. Olha isso, gente. Faraó nomeou José governador sobre todo o Egito. José era a segunda pessoa mais importante do mundo, juridicamente. Por quê? Egito era os Estados Unidos hoje, suponhamos, em potência. Não sei se existe uma potência maior do que os Estados Unidos economicamente. Era o Egito. E José era o governador ali. Ele podia mandar prender e mandar soltar. A única palavra acima dele era do faraó. Isso aconteceu, José tinha 30 anos, quando ele começou a implementar esse plano, um plano totalmente logístico, né, de produtividade, de produção e de logística para produzir alimentos, armazenar alimento, estocar alimento, né, para dar conta dos anos de fome que atingiriam a terra. Então, aqui houve uma exaltação divina. Então,
O que aconteceu? Deus exalta quem é fiel. Salmo 75, 6 e 7 diz o seguinte, ó. Não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto a exaltação, mas Deus é o juiz. A um ele abate e a outro ele exalta. Então valeu a pena para José esperar. Valeu a pena José ser fiel, porque aqui ele foi exaltado. Ele foi exaltado. Olha que coisa maravilhosa. Não é lindo uma história com um final feliz? E a gente vê isso acontecendo. Foi fácil? Não. Passou dificuldade? Sim. Foi testado? Sim. Foi humilhado? Foi. Foi injustiçado? Acusado? Foi. Mas em nenhum momento ele deixou de ser fiel. Tudo isso aponta para um futuro. Tudo isso é preparação para o futuro. Pessoas imediatistas não conseguem vencer, por quê? Só pensam agora. Só pensam agora. A vida de José apontou para o futuro. José precisava de planejar o futuro da nação. E esse futuro, gente, incluía a sua família. Esse futuro incluía a descendência de Abraão. Vocês estão entendendo o propósito disso tudo? O porquê José teve que passar por isso? Porquê do sofrimento? Porquê da dor? Porquê da humilhação? José passou por isso, Jesus passou por isso. Para nós estarmos aqui hoje. Então nós precisamos, gente, ser prudentes e nós precisamos prever muitas coisas que vão acontecer na nossa vida. E às vezes a gente erra por não prever. A Bíblia fala, seja manso como a pomba, mas prudente, né, como a serpente. Nós temos que ser prudentes. Outra parte bonita da história, depois de todo esse trajeto, isso aí já era a época da fome, José se reconciliou com seus irmãos. E ele manteve o quê? Ele manteve a posteridade, né? A preservação da descendência de Israel, ou seja, Jacó, né? Então, a fome, ela atingiu Canaã. Canaã era a terra natal, né? Que Jacó residia ali, a promessa que Deus tinha dado a Abraão. E aí, o que aconteceu? Os irmãos de José foram para o Egito para comprar grãos, para se manterem, né, saudáveis, porque a notícia que chegou em Canaã é que era no Egito tinha comida. Mas eles nem sequer imaginavam que José estaria lá diante deles e eles se prostrariam ao seu irmão. Então imagine, os 11 feixes de trigo se curvaram diante de José. E aí a gente tem o quê? A profecia dos sonhos de José, né? Os sonhos proféticos se cumprindo. Gênesis 42, 6 e 9. Então José, o que ele fez ali? Ele testou seus irmãos para ver se havia acontecido transformação, se eles haviam mudado, especialmente sobre Benjamim, que era o seu irmão querido, aonde ele tinha muito zelo, era o irmão mais novo dele. Então a gente vê o seguinte, a gente vê, mesmo diante de todas essas intercorrências, de todas essas calamidades, mesmo diante da fome, da escassez, Deus tem uma providência. Deus está te sustentando. Se você não está passando fome, se você não está doente, se você tem um lar, se você tem como ir e vir, se você está com segurança, glória a Deus, porque isso é provisão divina. Deus orquestrou todos esses eventos para que houvesse reconciliação, para que houvesse essa preservação na promessa de Abraão, na promessa da descendência. E às vezes, Deus está fazendo com que você passe por alguma necessidade, por alguma situação difícil, talvez seja para você poder restaurar algum laço de sangue que está quebrado na tua vida. Os irmãos de José precisaram passar por mais de 13 anos levando aquela culpa de ter matado o irmão, de ter feito o pai sofrer, carregando aquela culpa, o sofrimento do pai.
José teve que passar por uma série de provações, uma série de transformações de comportamento, de caráter, de tudo, para poder entender aqui que ele tinha que perdoar os irmãos. Vocês acreditam que se os irmãos de José tivessem corrido atrás da carroça dos ismaelitas, dos mercadores, e tivesse pego ele de volta e pedido perdão, você acha que ele perdoaria naquele momento? Não. É por isso que tem coisas que precisam de tempo. E às vezes, hoje é o tempo do perdão, hoje é o tempo da reconciliação. José se reconciliou com seus irmãos. Houve arrependimento e transformação. Gente, arrependimento só acontece genuinamente quando existe transformação. Quando a pessoa se arrepende e volta de volta para a lama, não é arrependimento genuíno. Não teve transformação. Os irmãos de José mostraram sinais de remorso, de mudança, indicando que aquele coração de pedra tinha sido quebrado. Olha o que Deus precisou fazer para que houvesse isso. E às vezes a gente não entende os planos de Deus. Às vezes esses 13 anos já passaram na sua vida e você não entende por que demorou tanto. Então foi um momento de grande emoção para José. Grande emoção. José chega aos irmãos e revela a sua identidade. E ele chora com eles. Eu fico imaginando a sensação, aquela emoção tomando o coração de todos ali naquele momento. Você ficou 13 anos sem ver seu irmão, mesmo você tentando matá-lo, usurpado, tentado conspirar contra ele, você foi lá, encontrou teu irmão te recebeu e chorou com você. Ele consola os irmãos, dizendo que Deus usou toda aquela maldade que eles fizeram com ele para preservar suas próprias vidas e a descendência de Abraão. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Perdão com expressão de amor divino. José perdoou seus irmãos, refletindo que caráter, o caráter de Deus, que é rico em misericórdia. Deus nunca vai te acusar. Quem faz isso é o diabo. Deus sempre vai ter misericórdia de você. Se você se arrepender genuinamente, ele te perdoa. Você precisa compreender o propósito divino. José reconheceu que Deus usou até mesmo o mal para poder convergir isso para o bem, porque o propósito de Deus é soberano. Sabe qual que é o pior de tudo? É quando você não sabe nem qual que é o seu propósito. Você não sabe nem o porquê que você está sonhando. Está acontecendo tanta coisa na tua vida, você está tão acelerado, que você sequer consegue parar para falar, poxa, eu tenho um propósito diante de Deus. Será que esse propósito realmente é de Deus? Sabe, você não consegue nem sentir isso. José providenciou que Jacó, né, Israel e toda a sua família mudassem para o Egito, porque ali tinha provisão. Nós sabemos então que o amor de Deus nos dá essa provisão. Antes de morrer, Jacó, ele fez os filhos prometerem que ele seria enterrado em Canaã. Jacó abençoou os dois filhos de José e Jacó adotou esses filhos como se fossem seus próprios filhos. É por isso que ele abençoou esses filhos no lugar de José. Lá em Gênesis 48, 5, 6, fala isso. José viveu 110 anos. Então, dos 30 até 110, dá 80 anos de governo. 80 anos de governo. José conseguiu ver a terceira geração dos seus crescendo, se desenvolvendo. Isso é longevidade, qualidade de vida, quando você tem fidelidade nas promessas de Deus. A preservação da família de Jacó no Egito
preparou o cenário completo para o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. José deixou um legado de fé, confiança, e ele influenciou gerações, gerações que atingem até a nós hoje. Você não é influenciado pela história de José? Eu sou muito influenciado pela história de José. É uma das histórias que mais me impactam a história de José, porque dela eu tiro infinitos ensinamentos. Dentre deles, a própria questão de visão e propósito. Se você não tiver isso claro, não tem sentido. Outra coisa que eu aprendo com José, caráter, integridade. Gente, não se venda. Ah, ninguém está vendo, Deus está vendo. Aqui nesse lugar ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus te enxerga debaixo d'água, dentro de quatro paredes, no escuro, aonde for. Não imagine, não se deixe levar nos mínimos detalhes. Não considere um pecadinho. São de pecadinhos que o inferno está sendo lotado. Sua integridade, ela deve ser inabalável. Você tem que você tem que estar, mesmo que se você for acusado, mesmo se você for um escravo, mesmo se você for um prisioneiro ou um governador, ou se você tiver muito poder, você precisa ter caráter e integridade. Hoje a gente está vendo esse show de terror que está a nossa política, que está o governo. Hoje nós estamos vendo o tanto de escândalo que está acontecendo em cima de púlpito, dentro de igrejas. Caráter é construído com o tempo. Nós vemos sabedoria, discernimento. José mostrou isso. Mostrou isso. Ele perdoou, ele teve misericórdia. José demonstrou que a sua fé é inabalável. Inabalável. Então é isso que nós temos que buscar. Nós temos que olhar para toda essa história de José e desenvolver essas características que ele trouxe até aqui. A soberania de Deus, a fidelidade, o poder do perdão. Quantas vezes eu falo da questão do perdão? Perdão não é sentimento. Se enquanto você quiser sentir para perdoar, você vai para o inferno e não vai sentir. Você vai morrer e não vai ter vontade de perdoar, porque perdão não é sentimento. Perdão é uma ação. Perdão é uma decisão. Decida perdoar a todos. A pessoa te esbofeteou, a pessoa te defamou, a pessoa te acusou, fez tudo contra você? Perdoa. Perdoa, gente. José é um testemunho poderoso de como Deus pode transformar o caos da sua vida em sucesso. Ele ensina isso na trajetória. Se você pegar a Bíblia toda, o que nós vemos com maior glamour, com maior triunfo é a história de José. Porque a história de José, ela culmina com a história de Cristo, e Cristo venceu por nós. Ele se fez maldição, ele se entregou no madeiro, pagou preço, preço de cruz, mas para que a gente fosse liberto dos pecados, para que a gente pudesse reinar, triunfar com ele em glória. Então essa é a aula que eu tanto falei para vocês, né, de José. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido bastante coisas aí com a aula de José. Vamos ver aqui o chat, o que que tem aqui para nós aqui. A Laura fez uma pergunta que eu nem sei em que momento que ela perguntou isso. Isso aconteceu porque ele não obedeceu ao pai, pedindo para ir vigiar os irmãos e depois voltar para casa. Laurinha, explica aí, faz essa pergunta aí no áudio para eu entender. Ô, crentezinho, tá dormindo? Glória a Deus, minha querida, glória a Deus. Tô te ouvindo. Não, não tô te ouvindo, não.
Você tá com o áudio mutado, Laura. O Marcos. Oi, Dani. Eu acho que foi na hora que ela quis dizer sobre tudo que o José passou, sobre todas essas tribulações que ele passou, se for por causa da desobediência ao pai. Não, não. Eu não sei se foi isso que eu entendi da pergunta dela. Né? Assim, aparentemente sim, porque Jacó fala o seguinte: chama José e fala o seguinte: o que você está fazendo? Vem aqui, você vai lá nos seus irmãos, você vai ver o que está acontecendo lá e vai me trazer informações. Ele foi, no meio do caminho ele encontrou um homem, porque os irmãos, Jacó tinha dito que eles estavam em um local, mas os irmãos foram para outro local. E aí esse homem orienta José, ó, eles foram para tal lugar. Chegando lá, os irmãos deles o avistaram de longe e já começaram a conspirar a morte de José. E aí, depois disso, ele não é mais visto. Ele não é mais isso. Mas ele obedeceu o pai. Isso aconteceu para que o propósito de Deus acontecesse na vida de todos. E é isso que é interessante. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que o que tá, que nós estamos passando por uma injustiça, que nós não somos merecedores da vida que nós temos. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho, o nosso irmão próximo, de uma maneira geral, é mais bem-sucedido, é melhor a situação de vida dele, o casamento dele é melhor, o trabalho dele é melhor, a vida social dele é melhor, os amigos são melhores. Nós não conseguimos entender que para cada vida, para cada situação, existe um propósito de Deus para isso. Enquanto você não entender isso, a sua vida não vai ter sentido. Você vai virar, sabe o quê? Sempre se comparando com os outros. E quando você coloca a tua vida na perspectiva da vida do outro, você começa a se comparar. E você não atinge a expectativa, você sofre. Aí você começa a ter angústias. E as angústias, sabe o que elas fazem com você? Elas geram neuroses, elas geram doenças emocionais e você fica doente. Você fica doente. Canta aí, Luizão. Você que é o irmão do louvor aí, ó. Canta esse louvor aí. Daqui a pouco nós vamos ter um culto aqui, até louvor vai ter. Traz o carrão aí para tocar um bumbo aqui, ó. Alguma pergunta, galera? Ô, povo abençoado, gente. Isso aqui numa sala de aula ia ser uma benção, não tem um barulho. Você estraçalhou a aula. Não tem dúvida. A patroa que falou que não tem nenhuma pergunta. Ai, meu Deus. Patroa Acho que que ela falou que tem não, razão. não tem pergunta nenhuma. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu vou definir a questão do rumo, né, dessas aulas. Né? Eu expliquei para vocês que essa seria a última aula esse ano. Eu vou tentar me remanejar, me reorganizar para a gente fazer pelo menos uma vez a cada 15 dias, para a gente não ficar longe, porque esses estudos eles têm edificado a vida de muitas pessoas. Eu vejo lá no YouTube tanto de pessoas que estão assistindo às aulas. Eu tenho certeza que a palavra de Deus está chegando em lugares que a gente não consegue chegar. E principalmente em pessoas que precisam desta palavra. Eu prometi que teria uma aula presencial e até hoje não aconteceu. A Laurinha tá falando. E é verdade, nós precisamos fazer uma aula presencial, tá? Eu vou fazer uma aula presencial, nós vamos ter uma aula presencial, e aí a gente organiza legal, tá? Mas enquanto isso não acontece, pelo menos a cada 15 dias eu vou deixar pré-estabelecido aqui para a gente ter uma aula. Eu vou me organizar agora
Lá no grupo, nós vamos continuar mandando os devocionais, as mensagens, tá? Vai continuar da mesma forma e eu mantenho vocês informados lá, tá, pessoal? Glória a Deus! Terminamos o livro de Gênesis. Comecei ele em abril, ó. Foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro inteiro. Gente, foram 6 meses, uma aula por semana, de aproximadamente quase 2 horas, para a gente estudar o livro de Gênesis, mas foi uma bênção, glória a Deus. Foi uma bênção. Ó, deixa eu falar uma coisa. Uma bênção é você na nossa